Pai de amor, obrigado por esse momento que nós vamos meditar na Tua Palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, falado conosco aqui nessa casa. Obrigado pela Tua generosidade, pela maneira como o Senhor se manifesta e derrama o Teu Espírito sobre nós. Agora, sem distrações, e de fato sem distrações, celulares desligados, sem preocupação com os nossos carros lá fora, ou com as coisas que nós temos que fazer amanhã, nós vamos colocar o nosso coração nesse momento, o nosso ouvido, a nossa mente nesse momento, para ouvirmos o Senhor falar. Apesar de mim, que seja através de mim agora que o Senhor possa falar com o Teu povo, e que juntos nós possamos Te adorar agora, em reverência à Tua palavra, o que nós Te pedimos e cremos em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Abre comigo lá em Efésios. Se você tiver sem uma Bíblia de papel, na tela vai ter. Nós vamos ler Efésios na NVT, nova versão transformadora, do verso 10, capítulo 6, do verso 10 até o verso 20. Efésios 6, 10. Ó, trouxeram até um café, agora o negócio vai, hein? A unção agora dobra. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como um capacete, e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora eu estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dEle, como é o meu dever. Bom, o apóstolo Paulo aqui, na sua prisão final, no momento em que depois ele é levado a Roma, provavelmente ele escreveu essa carta de lá, como algumas outras cartas finais, como a segunda epístola a Timóteo. E mesmo preso, o apóstolo Paulo, curiosamente, nem pede para que ele seja liberto das suas algemas, como ele faz na carta aos Filipenses. Ele pede agora para que, mesmo preso, porque ele sabia nesse momento já que ele terminaria a sua jornada depois de preso, decapitado. Então agora o que ele pede é para ter coragem. Ele pede agora para, na situação talvez mais difícil da sua vida, não desistir, permanecer firme, de pé, sabendo que naquele momento a sua luta não era contra os centuriões romanos ou César, mas a sua luta era contra poderes de um mundo invisível. Não eram os judeus religiosos ali naquele momento que haviam se enfurecido contra Paulo e colocado ele numa prisão. Não era a guarda romana o problema de Paulo, era uma esfera espiritual. E Paulo, muito consciente disso, escreve um dos textos mais conhecidos e poderosos do próprio apóstolo Paulo, que é o texto sobre a armadura de Deus. Eu gosto muito quando ele começa no verso 10, dizendo que é uma palavra final, não só uma palavra final para encerrar a carta, mas talvez até uma palavra final dele para aquele povo, talvez fosse a sua última comunicação. Eu preguei um sermão todo só sobre o verso 10, e eu não lembro o nome do sermão, mas está disponível ali, nem lembro o nome do sermão sinceramente, mas está disponível um dos últimos sermões que eu preguei, apenas sobre o verso 10. E Paulo diz, olha, uma palavra final: fortaleçam-se no Senhor e em seu forte poder. Paulo lembra-nos que a única possibilidade que nós temos de resistir aos desafios dessa vida é estarmos firmados no Senhor, é estarmos firmados na fonte correta. É um desafio vivermos uma vida cristã de fato. Como eu disse na ceia, é mais fácil a gente viver uma vida cristã com uma aparência religiosa, A religião, ela tem esse poder de dar uma ajeitadinha na gente por fora.
qualquer religião, irmão, inclusive a nossa, ela tem essa tendência de nos fazer parecer um pouco melhores do que os outros, mais santos ou mais resolvidos algumas vezes, mais calmos, enfim. As religiões têm as suas maneiras de moldar os homens, como a nossa também tem, de muitas vezes inclusive produzir arrogância na gente. A gente começa a pensar que é melhor do que o outro porque tem uma religião, porque está aqui no domingo, porque carrega uma Bíblia debaixo do braço. E essas reformas externas, elas enchem o nosso coração de prepotência. E a gente está passando inclusive por um período de uma reforma que saiu de repente de coisas que nós estávamos comunicando aqui no púlpito e virou uma reforma de fato, né? Uma reforma na estrutura da igreja. Eu sei que a gente acaba fazendo muitas reformas ao longo dos últimos 7 anos, mas essa, eu garanto para vocês que foi uma direção completamente do Senhor para nós. Eu não me imaginava mudando a arquitetura da igreja de maneira tão radical. A gente que sempre foi a igreja da parede preta, de repente estamos aqui no off-white, né? Ou como diria a Tintas Coral, momento inesquecível, que é o nome da cor que está pintada aqui. A igreja da parede branca, ou momento inesquecível, eu gostei desse nome, é um nome religioso bonito, né? Vamos lá na igreja, que é a cor dessa igreja? Minha igreja é a igreja do momento inesquecível. Parece mais balada romântica, mas tá bom. E o Senhor nos trouxe essa direção, e na verdade isso tinha a ver com coisas que nós estávamos vivendo. Desde outubro, irmãos, Deus começou a nos lembrar de pontos da reforma. A reforma que nós precisamos fazer em nós mesmos e vivermos no nosso coração. A reforma que é sempre nós voltarmos para a palavra e entendermos como Deus deseja que nós vivamos como cristãos. E a gente tem meditado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nos últimos 2 capítulos desde então. E Deus, num determinado momento, eu vou tentar contar a história, vou contar o milagre sem contar o santo, vou dar uma adaptada na história aqui, porque eu não quero expor ninguém, mas eu preciso contar isso como um testemunho, vocês vão entender. Um líder do ministério aqui, de um dos nossos departamentos, me procurou e disse: pastor, eu tenho uma decisão difícil para tomar, e eu não estou conseguindo tomar, eu precisava da sua direção. Pois bem, qual é a situação? Ela disse: ó, tem uma pessoa que está vivendo amasiado, está junto, mas não está casado, e essa pessoa quer servir na liderança da igreja, mas nós acreditamos que a pessoa precisa se casar, para poder estar então diante de Deus e dos homens com a vida correta, à luz daquilo que nós cremos como doutrina nossa. E essa pessoa quer servir, mas ela não pode se casar, porque existe uma situação de enfermidade numa criança, que depende de um benefício, e se ela se casar, ela pode perder o benefício. Se a criança ficar doente, a criança pode até morrer, porque ela tomou uma decisão de se casar, por conta da renda, ok? Eu não quero expor ninguém, eu só quero contar a história para você entender. E diante daquilo, a gente teria 3 respostas religiosas muito prontas já, né? A primeira é: então se ela quer fazer isso, ela não pode servir. Ok, me livrei do problema. É fácil para a gente falar isso. A segunda seria a resposta mais legalista possível e descompromissada, do tipo: não, ela precisa se casar então, porque senão ela está em pecado, está errada, e ela precisa ter fé. Seria uma resposta religiosa também bem adequada, num modelo, num sistema, num encaixe que seria muito padrão. E diante dessas possibilidades eu fiquei bastante incomodado, porque no meu coração, na verdade, surgiu uma terceira resposta, e é a resposta que eu gostaria de ter dado. Eu realmente gostaria de ter dado essa resposta, dizendo assim: olha, diga para essa pessoa que ela se case, e nós como igreja estamos orando, e essa doença nunca vai voltar, porque nós vamos orar agora e a cura vai acontecer. Ou completar essa resposta de uma maneira mais poderosa ainda, e eu digo mais ainda: se por acaso, se essa enfermidade voltar e ela tiver perdido benefício por conta de uma decisão de obedecer ao Senhor, como comunidade de fé, não importa o valor do tratamento, nós vamos bancar esse tratamento. Essa foi a resposta que eu quis dar, irmãos, mas eu não consegui dar essa resposta, porque de alguma forma eu me senti desamparado de poder, e aquilo me fez entrar numa crise terrível. Eu falei: não é possível que eu estou numa comunidade em que eu me sinto desamparado, tanto como comunidade, para assumir uma responsabilidade, sei lá, um tratamento vai dar 200, 300 mil reais. Não, nós temos uma igreja, e se essa criança precisar desse tratamento, porque o casal decidiu fazer a coisa correta, a gente assume a responsabilidade. Pode se casar, nós assumimos a responsabilidade se esse tratamento precisar acontecer. Ou, aquilo que é mais poderoso ainda, pode se casar, essa doença jamais vai voltar, porque você está tomando uma decisão de fazer o que é correto aos olhos de Deus, e Deus vai te amparar. E eu não consegui dar nenhuma das 2 respostas, e eu entrei numa crise. Eu falei: Deus, parece que eu me sinto agora num lugar que não tem poder,
Eu me senti fraco, irmãos. E eu me lembrei do texto: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Eu falei: não é possível, eu estou me carregando na fonte errada. Não é possível, como nós, como uma comunidade de fé, não conseguimos exercer a fé no momento em que as coisas saem do controle. É fácil exercer fé em lugares comuns, em rotinas comuns. Depois que a gente tem uma certa experiência, a gente lida com demandas de maneira mais simples. Mas essa me custou horas de oração e de repente o Senhor começou a falar para mim: eu preciso tratar coisas que estão impedindo vocês de terem poder. Eu preciso tratar coisas que talvez vocês estão levando numa boa e não deveriam ser levadas numa boa, deveriam ser tratadas tais como elas são. E orando por isso, eu tive uma visão. Eu estava pregando aqui, bem melhor trajado do que eu estou. Eu estava muito bem, com um terno, com uma gravata bonita e tal. E eu estava com um sapato que eu tenho, e na lateralzinha do sapato assim tinha uma marquinha. Sabe quando você bate a sola em algum lugar? Não está sujo, mas com aquela marquinha de batida na sola. E lá no fundo, lá onde está a árvore de Natal, eu me vi pregando e eu consegui enxergar, porque a igreja estava clara. Eu consegui enxergar aquela marquinha. Era o único defeito ali na minha roupa, cabelo e barba bem feito, na visão que eu tive. Eu tinha uma marquinha, eu consegui enxergar, e na hora eu saí da visão, e eu entendi que Deus queria tratar conosco como comunidade nas coisas mínimas que talvez a gente deixasse passar desapercebido, e aquilo me trouxe muito temor. E na hora eu entendi o que Deus estava falando comigo, porque eu vi a igreja clara, mais clara até do que ela está agora, mas nós estamos num período de reforma para que ela fique assim. E foi isso que acendeu no meu coração essa direção. Deus disse: eu quero tratar com vocês na luz, eu quero tratar com vocês na exposição. Isso me trouxe muito temor. E no meio disso nós colocamos a equipe de louvor toda para sentar, e ficamos apenas aí com voz e violão, com o ministro, e começamos a orar para que Deus tratasse muitas coisas no nosso meio. E realmente muitas coisas apareceram nesse período, e nós precisamos tratar muitas coisas, e algumas delas inclusive bem graves. Em 27 anos de ministério, eu desliguei uma pessoa da igreja, e em 2 semanas eu desliguei 2 nesse ano, que realmente foi necessário, com muito amor, com mansidão, mas nós entendemos que naquele momento não fazia sentido por conta das feridas causadas que essas pessoas estivessem aqui. Nós liberamos para ir para outras comunidades e resolverem as suas situações lá, e quando estiverem lá nós vamos nos comunicar com os pastores. A gente não joga ninguém fora, a gente realmente espera que as pessoas sejam restauradas, mas no sentido não dava para continuar. E outras coisas foram aparecendo que a gente precisou tratar de maneira muito difícil para nós. E no meio disso tudo, quando Deus trouxe para nós essa direção para que a arquitetura da igreja fosse mudada, o Espírito Santo falou comigo que seria a nossa reforma mais cara e mais difícil de fazer. Você sabe que, falando agora não de maneira espiritual, mas de maneira arquitetônica, quem me conhece sabe que eu não sou idiota, que eu não vou ficar falando mal da igreja da parede preta agora. Eu não estou virando a minha cabeça nem nada, eu estou só debaixo de uma direção. Aliás, eu amo a estrutura da igreja escura, eu gosto mesmo dessa parada aparecendo show e luz e fumaça. Eu gosto disso. Para mim está difícil ainda lidar com alguma coisa, mas de certa forma meu espírito absorve isso, porque eu sei que é uma direção. Mas na parede preta, por exemplo, essa parede era preta, nós tínhamos imperfeições aqui, como essas frestas, está vendo? Só que você nunca ia ver isso aqui, porque era tudo preto. Então estava pintado de preto, os parafusos sumiam, tudo ficava disfarçado. E agora a gente vai ter um trabalhão para tirar todas essas ripas, maciar a parede inteira, deixar perfeito. Não pode ter um defeito, porque a luz mostra todas as coisas. Então para nós agora é impossível ter gambiarra aqui, vai ter que ficar tudo perfeito. A gente vai ter que desmontar o palco inteiro, o piso vai ser um piso claro e brilhante aqui, então não vai poder ter nada. Os cabos vão ter que passar por baixo e sair na ponta, vai dar um trabalhão para a gente. E Deus disse para mim: dá trabalho ser perfeito, custa caro andar na luz. E o que Ele queria revelar com a nossa arquitetura é justamente isso, que realmente não é simples, não é fácil, mas isso não se torna uma desculpa para nós vivermos na imperfeição. Sabe qual é o grande problema na nossa geração? É que nós usamos a ideia da imperfeição como um chamariz e até marketing de igreja. Nós falamos: é um lugar para gente imperfeita, e claro que é, de fato é. Nós somos imperfeitos e estamos aqui, mas isso não pode ser uma condição constante nossa. Nós entramos aqui com vícios, manias e hábitos, mas que ao longo do tempo precisam ser eliminados e tratados. Aquele que minta, não minta mais. Efésios vai dizer: aquele que roubava, ele pode entrar na igreja, um ladrão pode entrar na igreja, é claro, ele é bem-vindo totalmente, mas não roube mais. E não é só isso, agora ele precisa trabalhar com as próprias mãos, e ao invés de tirar o que é dos outros, agora ele produz algo e abençoa quem precisa. Evangelho é transformação de vida, não é um reparo externo, não é botar um terno e gravata e falar com eloquência. Meu coração precisa ser mudado.
Uma pessoa imoral pode entrar na igreja, um drag queen, alguém que vive uma vida dissoluta, uma prostituta deve entrar na igreja e se sentir bem-vinda? Por favor, totalmente. Deve se sentir acolhida e amada aqui. É a igreja de Jesus. Todos têm um lugar na igreja de Jesus, amém, irmãos? Mas a ideia é que ao entrando aqui, o Espírito Santo, a bondade de Deus, o sangue dele, constranja-nos nos nossos pecados, e ele nos mude, e ele nos transforme, a ponto da gente não querer mais viver naquilo que nós vivíamos, mas o Espírito possa nos transformar. Ou seja, a imperfeição é um convite de Jesus para todos nós. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O reino de Deus é inaugurado com um ladrão que não teve nem tempo de se redimir, apenas creu em Cristo e morreu, e naquela noite ainda esteve com Jesus no paraíso. Jesus propõe diversas parábolas dizendo que muitos religiosos negaram a ele, mas muitas prostitutas, agiotas da sua época, que eram os publicanos, os vândalos, os imorais, estavam entrando no reino do céu primeiro que os religiosos, porque eles criam em Jesus e permitiam que Jesus os transformasse pela fé. Mas não existe possibilidades no reino de Deus para a gente continuar como a gente está. Então a porta de entrada é inclusiva. A porta de entrada da igreja é inclusiva. Venham a mim todos, literalmente todos. Todos que pecaram e estão separados da glória de Deus, venham a mim. Mas ao virmos a Jesus, o poder da sua graça nos transforma e nos livra de uma vida de pecados. Mas se nós não enxergarmos isso pela força e o poder de Deus, a gente vai começar a se encontrar lutando contra pessoas, brigando contra sistemas, em disputas religiosas, para saber qual a igreja é melhor, qual religião é melhor, qual linha denominacional ou doutrinária é melhor. Mas aí vem Paulo aos Efésios e diz para nós: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, e vistam um tipo de armadura, a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes e resistir no dia do mal. E tendo feito tudo, e tendo enfrentado todas as batalhas que nós precisamos enfrentar, ao final disso, permanecermos firmes, mantermos a nossa posição. Paulo nos lembra que nós precisamos nos revestir de Deus para enfrentar as batalhas que nós vamos ter que enfrentar, meus irmãos. Todos nós estamos num campo de batalha, queira você ou não, saiba você ou não, todos nós estamos num campo de batalha espiritual. Nós temos um sistema que jaz do maligno, como diz o Senhor, reinando, através de João, Jesus nos ensina. Ou seja, às vezes a gente pensa que o diabo fica ali que nem o desenho do pica-pau, né? Um demôniozinho do lado aqui falando, um anjinho do lado aqui falando, como se, claro que existem espíritos demoníacos, assim como existem anjos do Senhor que se acampam ao nosso redor, mas o diabo não precisa ficar mandando um demônio todo tempo para ficar te atormentando. Existe um sistema que persegue você, existe um sistema de propostas demoníacas que querem nos seduzir. O tempo todo o mundo está contaminado por isso. Mas da mesma forma, o mundo revela também o conhecimento da glória de Deus, e a natureza anuncia a beleza das suas obras. Então existe um mundo espiritual militando o tempo todo. Nós temos uma tendência de pender para o lado da iniquidade quando nós não alimentamos o nosso espírito, mas nós temos uma força para pendermos para o espírito quando nós estamos alimentados. E Paulo está nos lembrando dessa noite sobre isso, que nós precisamos ter o nosso foco na nossa comunhão, não com as peças de uma armadura religiosa, mas com um Deus que nos dá uma armadura. E são valores, e cada peça da armadura de Deus são valores, que nós vamos falar rapidamente hoje. A primeira coisa que Paulo nos diz para nós vestirmos essa armadura e mantermos a nossa posição é o cinto da verdade. O que é o cinto da verdade? Por que a verdade é um cinto? Na estrutura dessa armadura romana que Paulo conhecia naquele momento, existe uma próxima peça que nós vamos ver aqui, que era a couraça da justiça, que é uma peça na armadura que protegia órgãos vitais, ok? Esses quadrantes que nós temos aqui, coração, os nossos órgãos aqui no nosso abdômen, todos os órgãos que são vitais aqui, que poderiam nos levar fatalmente a um tipo de morte num contato aqui com alguma coisa pérfuro contundente ou cortante, uma lança, uma flechada, nós poderíamos morrer muito rápido por conta de uma hemorragia. Então existia uma couraça com escamas de uma armadura, mas essa couraça não ficava firme por si só, ela ia ficar balançando, era um tecido com escamas de metal. Então para que aquilo ficasse firme, precisava se colocar um cinto, e Paulo agora está comparando o cinto ao cinto da verdade. Diga comigo, cinto da verdade. Por que a verdade é um cinto na armadura? Meus irmãos, porque toda a firmeza
que nos garante vivermos uma vida de fé, está baseado naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que a palavra de Deus é. E se nós fundamentarmos a nossa fé em mentiras, em enganos teológicos, em heresias, a gente vai ter uma armadura frouxa, e vai ser fácil entrar no nosso coração, e vai ser fácil dominar os nossos sentimentos. Você sabia que as ansiedades que dominam o coração das pessoas, e que muitas vezes podem nos levar a crises de ansiedade e até depressão, segundo os estudos, artigos científicos, 95% das coisas com as quais nós nos preocupamos nunca vão acontecer com a gente? Ou seja, de 100% das coisas que nós nos preocupamos, 95% delas são mentiras, e nós podemos tomar decisão por mentiras. A gente transforma coisas na nossa cabeça em verdadeiros gigantes, e isso faz com que a gente se preocupe mais do que nós deveríamos se preocupar. Nós se preocupamos a respeito da morte, nós nos preocupamos a respeito de doenças, do futuro dos nossos filhos, do nosso casamento, da vida financeira, e a grande maioria dessas preocupações nunca vão acontecer, mas elas dominam a nossa mente e o nosso coração. Agora, quando nós sabemos a verdade, aquilo que é o plano de Deus a nosso respeito, nós ficamos tranquilos. Deus guardará aquele que confia nele, aquele que tem um propósito firme no Senhor descansará em paz, como diz Isaías. Ou seja, você precisa saber o que Deus pensa a seu respeito, para que a sua estrutura, para que a sua firmeza esteja firmada na verdade. Muitos de nós estamos na igreja acreditando em mentiras que nos contaram, desde coisas mais simples a coisas profundas. Essa semana uma irmã me perguntou, eu respondo, gente, eu nem sei quem perguntou, tá? Mas me perguntou: pastor, eu me divorciei e casei novamente, estou há muitos anos já casada com meu marido, mas ambos se divorciaram e estão no segundo casamento. A pergunta dela: pastor, eu perdi minha salvação? Olha só, como que uma estrutura religiosa colocou algo no coração de uma pessoa, como se um divórcio mandasse ela para o inferno. A gente sabe que o casamento para o Senhor é um casamento para sempre, mas existem circunstâncias nas quais um casamento acaba, e Deus nos chamou para a paz, e a pessoa precisa seguir em frente. Enfim, dá para enumerar um monte de coisa, não é o tema aqui, mas de alguma forma conseguiram colocar na cabeça dela que ela se tornou uma adúltera pela vida toda, e ela morreria em adultério e iria para o inferno, e ela acreditou numa mentira. E aí o que Satanás consegue fazer? Entrar no coração, colocar um peso sobre ela, e ela anda carregada agora, pensando: meu Deus, eu vou morrer e vou para o inferno, porque ela acreditou em uma mentira. Uma mentira foi colocada no coração dela, então o cinto da verdade ficou desajustado, e aí a couraça da justiça balança. Porque o que é a couraça da justiça? É aquilo que protege os nossos sentimentos, é aquilo que protege o nosso coração. Diga comigo: a couraça protege meu coração. Por que é a couraça da justiça? Porque Romanos 5 verso 1 vai dizer: justificados pois, por causa daquilo que Jesus fez, justificados pois em Cristo, nós temos paz com Deus. E quando nós sabemos que nós fomos justificados, que aquilo que Jesus fez por nós nos redime diante do Pai, e o sangue dele nos cobre e advoga a nosso favor em relação aos nossos pecados, não existe acusação contra nós. Romanos 8 vai dizer: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o que nós fizemos antes, a partir do momento que nós estamos em Cristo, as acusações são dissolvidas, porque ele advoga a nosso favor. E quando a justiça se torna uma couraça, o inimigo não tem poder de me acusar, de fazer eu pensar: perdi minha salvação, de me fazer pensar: meu Deus, a minha vida vai ser um inferno agora para sempre. Não, nosso coração está guardado. Então você precisa conhecer o que a palavra de Deus diz sobre justiça de Deus, para que a justiça então se torne uma couraça. Agora, quando um cristão não sabe o que é justificação e o que é redenção, o coração dele está desprotegido, e aí as mentiras do inimigo têm espaço. Quem está me entendendo? Agora, quando eu sei o que Deus pensa a meu respeito, quando eu sei aquilo que Deus pensa a meu respeito por meio da verdade, e quando a minha vida não é uma vida de fachada e de mentira, mas estruturada na verdade, meu coração está guardado, e eu ando firme, eu ando de pé, e eu tenho onde guardar a espada. Glória a Deus por isso. Terceiro elemento da armadura é: calcem o evangelho da paz como uma sandália. É interessante quando Paulo parafraseia agora o evangelho da paz como uma sandália, ele está dizendo que nós somos emissários da paz. Sabe que quando
isso é escrito, nós não tínhamos estradas asfaltadas, então obviamente sandálias abertas em estradas não asfaltadas, com camelo, jumento andando para tudo quanto é lugar, vira e mexe o camarada pisava numa coisa que ele não queria pisar, e aquilo fazia uma bagunça. É por isso que o lava-pés de Jesus em João 13 é um absurdo para Pedro. Ele fala, não é possível, porque aquilo era uma tarefa do escravo mais ralé que tinha na casa, lavar os pés sujos de tudo quanto é tipo de coisa, de poeira, de cocô e etc e tal. E Jesus se dispõe a fazer isso pela sua igreja, meu Deus. E naquele momento Jesus fala, Pedro, que Pedro ele primeiro nega, mas depois ele fala, dá banho até em mim, aqui lava a cabeça, lava o corpo. E Jesus diz para ele, Pedro, quem tomou banho não precisa lavar senão os pés. E existe um princípio aqui, um princípio espiritual nisso. Jesus estava dizendo, quando nós fomos abraçados pelo Espírito Santo, quando nós fomos salvos em Jesus, o nosso coração está firmado nele, nós somos salvos, pronto, é uma coisa que ele fez, ninguém vai arrancar isso da gente, foi feito por ele, está guardado nele. Mas nós caminhamos nesse mundo, nós temos uma rotina comum, você trabalha e você lida com todo tipo de ambiente, com todo tipo de gente, você ouve coisas que você não gostaria de ouvir, às vezes você acaba falando coisas que você não gostaria de falar, então essas coisas nos contaminam, sujam os nossos pés, maculam a nossa caminhada. E o que nós precisamos fazer? Novamente nos apresentarmos para o Senhor e permitirmos que a sua palavra purifique os nossos pés, que nós sejamos purificados de todos os pecados. Pena que não dá tempo de explicar isso. Nós somos purificados do pecado, nós somos justificados do pecado, mas nós precisamos ser purificados de todos os pecados. O pecado era a rebeldia que afastava a humanidade de Deus. Os pecados são os atos que nós cometemos. Agora isso é de Deus, hein? Querendo ou não querendo. Por exemplo, o irmão pecou por trazer um café que ia esfriar, agora ele trouxe na caneca de Deus aqui, ó, que não vai esfriar, eu posso tomar de vez em quando. Está perdoado já, viu, irmão? Glória a Deus. Deixa eu ver se aqui é um café bom. Ó, é aquele café do Jacu lá de R$72, 250 ml, café do cocô do Jacu. Entenda isso. Paulo diz que nós calçamos calçados do Evangelho da Paz, porque a unção que está sobre você que foi salvo, é de mudar ambientes e atmosferas aonde você caminha. O Salmo 23 vai dizer, certamente que bondade e misericórdia me seguirão. Sabe o que o texto original está dizendo? Que por onde eu passar, as pegadas que ficam atrás de mim são pegadas de bondade e de misericórdia. Um cristão é um mensageiro de paz. Por isso que você não pode ser tirado desse mundo. Você não pode andar com gente do mundo, você vai andar com gente de onde? De Marte, criatura? Da onde você é? Aonde você está? Ou a igreja é uma bolha que separa a gente da humanidade? Jesus disse, eu nem vou orar por isso, eu teria que tirar você, botar você para morar na lua, mas eu preciso que você caminhe justamente em ambientes difíceis, com pessoas complicadas. Por quê? Porque se elas estão complicadas, é porque a paz não as alcançou, mas aonde eu entro, a paz chega. Eu calcei os meus pés com mensagens de boas notícias. Um cristão é um cara que muda o ambiente, é alguém igual a Jesus. Jesus podia sentar com qualquer pessoa e era criticado por isso, mas aonde ele chegava o ambiente mudava. Existe essa unção sobre você. A armadura de Deus faz de você um alterador de ambientes, de atmosferas. Tudo é uma confusão até você chegar. Paulo vai dizer em 2 Coríntios no capítulo 5, no verso 21, que por meio de nós, ele está reconciliando o mundo consigo. O que é um mensageiro de paz? É alguém que fala com os inimigos de Deus e os reconcilia. Você não está entendendo isso. Calçar as sandálias do Evangelho da Paz é dizer o seguinte para Jesus: essa armadura é de Deus, amém, irmãos? Não é armadura humana, é Deus que nos capacita. Nós estamos dizendo que fortalecidos nele, aonde nós caminharmos, a paz de Deus está chegando. Pastor, mas o cara é um ateu, o cara odeia a palavra, o cara odeia crente. Ei, mas você está com os calçados da paz. Deus diz que quando um homem teme ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos estejam em paz com ele. Você é chamado para reconciliar os inimigos de Deus com o Senhor. Aliás, Deus nos amou quando nós éramos inimigos, e ele fez dos seus inimigos amigos. Nós éramos amigos do mundo, e os amigos do mundo são inimigos de Deus. Mas olha você aqui, olha eu aqui, porque ele me alcançou, porque ele me reconciliou através de Cristo, e como mensageiros da paz, nós fazemos com que as pessoas sejam amigas de Deus, independente se elas vão ficar na nossa igreja ou não. Nós pregamos a paz, nós dizemos para ela: ei amigão, ei amigona, Jesus morreu por você, para te fazer um amigo de Deus. Sabia que você pode ter comunhão com o Senhor? Lá na sua casa, você pode orar e falar com Deus, Ele te aceita, porque nós temos o Evangelho
da paz. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Porque essa é a notícia mais feliz que existe. Mas existem mais 3 peças nessa armadura poderosa. A próxima delas é: usem a fé como um escudo. Esse era um tipo de escudo meio que com um tipo de ângulo aqui, que quando o guerreiro ele se abaixava para proteger a tropa, o escudo fazia um tipo de curva, porque eles invadiam ambientes onde os inimigos estavam em muralhas, ok? Então ia vir flecha de cima. Então se o escudo só protegesse a frente, abaixou e ia tomar flechada na cabeça do escudeiro que estava atrás. Então quando eles fechavam os escudos, alguém parava na frente, eles usavam um escudo quase que um 360. Vocês já viram filmes assim? Que os escudeiros chegam, alguém fica na frente, alguém bota o escudo em cima, e eles viram quase que uma, entende? Quase que uma bolha ali protetora, parece aquele escudo invisível de Marvel, sabe? Era essa a ideia. Quando Paulo fala sobre o escudo, ele está falando de um tipo de escudo quase que 360, cobrindo o pelotão. E ele está dizendo que a fé é esse tipo de escudo, que pode apagar os dardos inflamados do inimigo. As flechas de fogo do maligno param nesse escudo. E que escudo é esse? Diga comigo: escudo da fé. Ei, no Evangelho nos é ensinado uma justiça que do início ao fim é pela o justo viverá da sua. Nós somos salvos pela. É a sua que te cura, é a sua que te salva. A fé é um escudo para mim. Não existe outra forma de estar protegido contra as artimanhas de Satanás sem ser por meio da fé. O diabo trabalha com mentira, o diabo trabalha com confusão, o diabo trabalha com baixas expectativas e com baixa autoestima. O diabo trabalha dizendo que você não vale, que você não vai conseguir, que Deus te rejeitou, que você é uma fraude, que você deveria ter sido abortado, que você deveria ter morrido lá naquele acidente, que você está vivo é um engano. O diabo trabalha com isso, te jogando para baixo. Agora a fé se torna um escudo para você, porque você sabe que, meu Deus do céu, você sabe que o que Jesus está dizendo para você é que você é um filho amado, que Ele tem alegria em você, que o prazer do Senhor está em você, que você não é um acidente, que você não é uma obra do acaso, que milhões de outros espermatozoides ficaram para trás, que milhões de outras crianças não nasceram, e ó você aqui cheio de saúde e vida. Deus escolheu você, com as suas características. Pastor, mas às vezes eu me revolto, eu discuto com Deus. Foi Deus que te deu essa habilidade de não aceitar as coisas sem entendê-las. São características suas. Salmo 139 diz que Ele nos entreteceu. Ele é um tecelão, Ele não fez ninguém igual. Ele escolheu linhas, os tapetes daquela época, as pessoas precisavam escolher linhas e colocar na roca, e cada tapete saía de um jeito. Ainda que eles fossem iguais, cada tapete tinha um ponto diferente, quase que como uma digital. Ninguém é igual a ninguém. E Deus fez você exatamente desse jeitinho que você é, porque Ele te escolheu para isso. E quando nós sabemos disso, o nosso coração é inundado de poder, de unção, de graça. Por isso que a nossa fé precisa estar firmada na armadura de Deus, irmãos. Toda a armadura de Deus é a palavra. A couraça da justiça é a justificação que nós recebemos. Nós fomos salvos e redimidos. O cinto da verdade é que a verdade é que vai nos libertar. Nós vivíamos na mentira, mas agora nós fomos salvos pela verdade que liberta. Calçado é o calçado do Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus, é a sua palavra. Da mesma forma agora, nós estamos com o escudo da fé. Fé na onde? Fé em Deus, fé na sua palavra. Mas para ter fé você precisa conhecer a palavra. Por isso que a fé é tanto um escudo, quanto a espada é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga comigo, palavra de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, que as armas da nossa milícia não são armas humanas. Embora como seres humanos, nós não lutamos com armas carnais, mas armas poderosas em Deus. A palavra de Deus que é poderosa para resistir a fortalezas, para vencer inimigos. Mas muitas vezes nós estamos cambaleando, porque nós não estamos firmados na palavra. Vou expor a equipe de louvor de novo aqui, igual eu fiz de manhã. Eu fiz mais de 100 entrevistas, porque para voltar agora eles estão passando por entrevista. E nós perguntamos perguntas teológicas simples, e uns 3, 4 me impressionaram. A metade saiu no mais ou menos, e metade deles precisa voltar para a escola bíblica dominical e ficar na tenda lá com Bequides, aprendendo lá, Davi com as pedrinhas matando, porque não estão estudando a palavra. Isso deveria doer o nosso coração. Que a palavra de Deus diz: seja um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Vai para a guerra sem espada, vai acontecer o quê? Se você não conhece a Bíblia, meu irmão, se você não conhece a Bíblia, minha irmã,
E aí a desculpa é: pastor, eu não sou bom de endereço. Tem cara que fala isso para mim, que sabe a letra do Racionais, sabe o faroeste caboclo de cor e salteado, mas fala: pastor, eu não sou bom de decorar as coisas. E aí eu pego o irmão, que com 16 anos, se me perguntasse, eu falaria pelo menos uns 10 versículos sobre salvação, redenção e justificação. E é impossível ser um crente sem saber isso. Por que Jesus precisou morrer? Aí vem com João 3,16. Tá bom, o amor eu já sei, e a justiça, onde entra aí? Eu perguntei sobre justificação. Por quê? Porque houve a queda do homem, Gênesis 3. Como diz Paulo aos Coríntios, o pecado foi introduzido na humanidade pelo primeiro Adão, mas no último Adão veio a redenção. O pecado a partir de Adão transborda, os homens acumulam pecados. Deus se ira em Gênesis 6, no verso 9 ele acha graça em Noé e prepara uma arca. Já era um plano de redenção. A lei vem, mas a lei não é capaz de salvar. Então animais são sacrificados anualmente, mas eles não redimem pecados, eles só fazem memórias de que a gente não consegue ser salvo pela lei. E aí o cumprimento perfeito da lei é Deus enviando seu próprio filho. Eu tenho que resumir, que senão a gente tem que dar uma aula muito longa aqui. E aí tem versos como Romanos 3,23, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 10, do 8 ao 10, que vão dizer que a gente crê com o coração, mas confessa com a boca, para que haja justiça e salvação. Efésios 2, do 8 ao 10, que vão dizer que é pela graça que nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. E aí tem um monte de versos, mas o crente não sabe dessas coisas. E aí ele continua perguntando coisas que ele não deveria perguntar mais, mas a gente deveria já nesse momento manejar muito bem a palavra de Deus. E como diz o apóstolo Pedro, estarmos prontos para responder para qualquer pessoa que nos perguntar qual a razão da nossa esperança. Você acredita em reencarnação, crente? Aí o cara fica balançando a perna e não sabe o que responder. Por que você não acredita? Tem algum lugar que está escrito alguma coisa? Por que a gente acha que os homens só morrem uma vez? Tem um texto bíblico que diz isso, você sabe qual é? Aí você vai discutir com o agnóstico, você leva a lenha mesmo, você toma uma surra, porque o cara conhece mais Bíblia do que você. Mas se você soubesse, por exemplo, Hebreus capítulo 9, versos 26 e 27, você conseguiria responder. Se é dizer que se as pessoas vivessem e morressem mais de uma vez, Jesus precisaria oferecer o seu sangue várias vezes. Mas como o sangue dele era aceitável e a morte dele era cabal, uma vez só ele entra no santuário e oferece seu sangue e redime toda a humanidade. Verso 27 vai dizer: e assim como aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Ah, pastor, você tem autismo, eu já sei, todo mundo sabe que eu tenho um monte de coisa. Por isso que você decora endereço, por isso que você sabe as coisas. Não é, meus irmãos, é porque meu hiperfoco é amar a palavra de Deus. E se for o seu também, você vai conhecer tudo que eu estou falando de maneira muito simples e sem arrogância. Não existe arrogância nisso, existe um aperto aqui no seu coração e um apertar de parafuso dizendo para você: devore a palavra de Deus. Amém? Porque ela é a espada do Espírito. Você está levando surra do diabo porque você não sabe o que Deus diz a seu respeito. Se você conhece as promessas, você não tem medo. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 20, que chegou um momento em que ele se desesperou da própria vida. E sabe o que Paulo diz? Ele diz: nós achávamos que íamos morrer naquele momento. Ele fala até por quê. Ele fala para que nós não nos apoiássemos nas expectativas que nós tínhamos em relação à vida, mas que nós pudéssemos conhecer e reconhecer um Deus que ressuscita aos mortos. Paulo diz: quantas forem as promessas de Deus, por meio de Jesus, existe o sim e o amém é pronunciado por nossa causa. Você precisa saber essa verdade, meu irmão, porque aí quando uma mentira de Satanás vier, você rebate. Como que Jesus venceu a tentação no deserto? O que o diabo jogou para Jesus? Foi a palavra, foi heresia, foi a Bíblia distorcida. E o que tem de pastor, de padre, de líder religioso, de qualquer outra entidade, budista, ensinando mentiras para nós, pastor talvez são os que mais fazem isso, nos enganando em relação a dinheiro, nos enganando em relação a tantas coisas, manipulações de púlpito, fazendo as pessoas se sentirem mal por pensar diferente, por vestir diferente. É o que mais tem. E as pessoas ficam com o seu coração esmagado porque acreditam em mentiras diabólicas que saem dos púlpitos, igual o diabo fez com Jesus. Lembra disso? Se você é o Filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Se você é o Filho de Deus, pula daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a seu respeito. Não é assim? O diabo usa a Bíblia para tentar Jesus. E se Jesus não conhecesse a palavra? Ele ia acreditar no diabo. Falei: é verdade, Deus vai me guardar, vou pular do precipício. Tome Jesus esborrachado no chão.
Pode ser que Deus mandasse os anjos, mas Jesus não ia fazer isso, porque Ele conhecia a palavra. E você? Conheceria a palavra para não cair no engano do diabo, ou ia pular do precipício? Tem muita gente pulando do precipício, porque não maneja bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Cadê? Sobe aí, Mateus, por favor, para eu terminar, que senão eu não termino. Por fim, Paulo vai falar de uma última peça poderosa, é o capacete da salvação. Eu amo essa peça. Sabe por quê? Nós precisamos ter os nossos pensamentos blindados. O campo de batalha é um campo de batalha na mente. Tem um filme antigo, mas assim, tem umas cenas pesadas lá, irmãos, mas vocês são curados, vocês conseguem lidar com isso, porque o contexto é muito bom. Chama-se Advogado do Diabo, é um filme muito antigo, e é incrível porque todo o contexto do filme passa na mente do camarada. É muito louco aquilo, é quase que um filme bíblico, tirando as cenas pesadas lá que, né, você tem que dar um skip lá e passar para frente. Toda a batalha passa na cabeça do advogado. O Keanu Reeves, ele era novinho no filme, o Robert De Niro faz o papel de Satanás, e a Charlize Theron é a Sataneia lá, que tenta o camarada. E tudo passa na mente dele. Ele é um advogado, e pela vaidade dele de vencer, você fala que é spoiler agora, 30 anos depois do filme, pelo amor de Jesus também, né? Não assistiu, o problema é seu, né? Mas o filme não é novo. Tudo passa na mente dele, ele é tentado pela sua vaidade. Olha só, ele ia defender um cara que ele sabia que o cara era errado, e ele nunca tinha perdido um caso, e ele tem condições de ganhar aquele caso, e o Satanás fica tentando ele. Olha só, você vai ser o cara que nunca perdeu, imagina você amanhã no jornal e tal. E a briga de consciência dele é que ele sabia que aquilo era errado. Ele fala, eu não posso defender esse cara que eu sei que fez o que fez. A vítima está do outro lado e tal, e ele fica naquela batalha, e por fim ele vence essa batalha. E ele tem um dever de consciência, ele não defende um cara que ele sabe que é um criminoso. E aí ele perde, então é a primeira vez que ele perde no tribunal, porque ele abre mão de defender o camarada que ele sabe que é do mal. Acaba essa cena, você fala, uau, o cara venceu o diabo. Ele desce a escada, o diabo agora, o mesmo Robert De Niro, vem com o bonezinho como se fosse um cara de uma revista famosa, dizendo, cara, eu quero entrevistar você. De novo na vaidade. Ele fala, eu quero entrevistar você. Você é o primeiro advogado que abriu mão de ganhar um grande caso, porque é um cara honesto e justo. E aí então, que não cai na primeira vaidade de ser o cara que venceu tudo, de ser poderoso, gosta da ideia e fala, nossa, como eu sou humilde, como eu sou um cara bom. Cai no legalismo. E aí ele sai da cena marcando a entrevista. Aparece o Robert De Niro, passando a linguinha na boca assim, bem diabólica, e dizendo assim, tudo é vaidade, não te pego aqui, te pego ali. Tudo na mente. Agora quando eu sei quem eu sou em Deus, e salvo por aquilo que Jesus fez, os meus pensamentos se tornam um campo de batalha blindado contra as artimanhas de Satanás. Você nessa noite precisa saber, se você é salvo, que você é salvo. E se você ainda não tomou uma decisão, você precisa ser salvo nessa noite. Você precisa dizer para Jesus que você o reconhece como Senhor sobre a sua vida e Salvador da sua alma, para que o diabo não domine mais seus pensamentos, para que você não pare mais numa cama frustrado, incapacitado, dependendo de remédio para dormir, de remédio para acordar, para que você não pare nos braços do próximo rapaz, menina, porque você não consegue se sentir à vontade consigo mesma, e se sente incapaz, e se sente incompleta, e tenta se completar em outra pessoa, ao invés de se completar nele. Para que você, menino, não viva no mundo das drogas e na prostituição, e dependa de coisas para te trazerem alegria, porque quando você é satisfeito em Jesus, os seus pensamentos de salvação guardam a sua mente, e você se torna alguém forte. Você luta contra tudo isso, mas termina o dia de pé. Entende isso? Quem está entendendo? Nós precisamos usar uma armadura de Deus, porque a luta não é contra pessoas, é contra o diabo. Por fim, orem o tempo todo, se coloquem em pé no Espírito Santo. Orem por nós, pela igreja de Jesus, orem pelos seus líderes, para que nós continuemos a fazer o que nós estamos fazendo, a pregar a palavra de Deus, a não negociarmos. Seria mais fácil pregar uma mensagem leve, dizendo quanto você é incrível apenas, sem te confrontar com a palavra, mas nós não podemos dizer isso. Eu não posso dizer para o meu time de líderes que está tudo bem eles não conhecerem a palavra. Eu não posso dizer para você que você vai ser um vitorioso, sem que você conheça a verdade. E para encerrar, a palavra de Deus, como eu citei aqui, diz lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8:
A mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Paulo diz aos Romanos que você precisa declarar com a sua boca, crendo com o coração. Tem muita gente que declarou com a boca, mas não creu com o coração e pensa estar salvo. Nós precisamos crer com o nosso coração e aí declararmos com a nossa boca. E aí a palavra de Deus diz que nós somos salvos. Nós não seremos, não pode ser e amanhã deixar de ser. Se nós cremos com o coração e confessamos, nós somos salvos. Porque quem crê com o coração não se aparta da verdade. Quem crê com o coração vive na justiça de Deus. Mas eu quero fazer essa oração com todos vocês nessa noite, para que todas as dúvidas sejam eliminadas nessa noite. Não sei, pastor, se eu sou salvo, não sei se eu crio ou não, mas nessa noite eu creio nessa palavra. Nessa noite eu creio com o meu coração e a minha boca vai declarar isso. Nós vamos fazer uma oração todos nós juntos aqui, declarando. Se você crer, você vai fazer essa oração comigo. E eu creio que você está aqui porque Jesus te chamou e porque você crê nele, que ele é o Filho de Deus que morreu por você e que quer mudar completamente a sua história. Então, se você puder fechar os seus olhos e levantar as suas mãos, repita essa oração comigo. Diga: Jesus, eu declaro que tu és o meu Senhor e Salvador da minha alma. Eu creio que o Senhor viveu, morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e por isso pode me dar vida eterna. Eu me arrependo de todos os meus pecados e peço: põe teu Espírito Santo em mim e me leve a viver todos os dias pela fé naquilo que o Senhor fez por mim. Amém. Glórias a Deus. Você pode aplaudir Jesus?